pessoal, vamos lá bater um papo nesta quarta-feira sobre o Santos. Olha, na verdade eu quero falar mais sobre a base. Vocês viram aí pela capinha do YouTube, né? Do meu vídeo no YouTube. Eu quero falar mais sobre a base. O Santos ensacou o Botafogo na tarde desta quarta-feira, lá no CT Rei Pelé, 4-1. Primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo da volta vai ser na outra quarta-feira no Rio de Janeiro, lá no Newton Santos. Tá? Ou Engenhão, para quem não sabe. Vamos falar sobre isso e dar uns pitacos aí a respeito do time profissional, tá? Que vai fazer um jogo-treino nesta quinta-feira, 3 horas da tarde, no CT Rei Pelé. Tá bom? Mas antes disso, pessoal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, vocês sabem que tudo isso é importante para continuar impulsionando esse canal dentro do YouTube, tá bom? Gente, é o seguinte, então vamos lá rapidamente, a respeito do profissional, nenhuma novidade. Salários continuam atrasados, as imagens, certo? O Transferban continua ativo, o Santos não pagou. Conversei com uma importante pessoa hoje, faz o quê? 10 minutos, se tanto, do Santos, um importante dirigente, e ele falou para mim, senhor, nós vamos tentar pagar isso aí o mais rápido possível, que é o Transferban, e colocar em dia as imagens, pelo menos uma imagem, e para tentar dar uma acalmada na situação. Aí eu perguntei para essa pessoa, mas como é que o Marcelo Teixeira vai fazer isso? Aí a pessoa falou assim, olha, é um fluxo de caixa, os dinheiros têm para entrar nesse momento aqui, que é a previsão de dinheiro que vai entrar nesse mês de julho. Mas que dinheiro que vai entrar no mês de julho? Não tem bilheteria. O dinheiro que vem de patrocinador, de camisa, tal, é pequeno. Dinheiro de televisão vai vir agora com uma cota? Comecei a perguntar sobre de onde vinha esse dinheiro, essa pessoa. Eu não sei se ela não quis me falar, mas não sei te dizer exatamente e tal. Mas o Marcelo está esperando aí um afluxo, né, um aporte aí para esse mês de julho, para fazer frente pelo menos a uma imagem, salário, etc e tal. Mas, gente, tem um Transferban, não tem dinheiro, tá 12 milhões, entendeu? Eu tô cantando essa bola faz muito tempo. Agora a gente tem que botar a cabeça, botar isso na cabeça, entendeu? Botar isso na cabeça. Tudo que a gente puder fazer tudo que o Santos, na verdade, né, puder fazer para tentar minimizar, mitigar essa situação vai ser bom, vai ser o ideal, é o melhor. Porque a situação não tá fácil não, gente, vocês sabem muito bem disso. Então, imagens, continua atrasado. Transferban, não foi pago. Tá? Jogador vai ser contratado? Claro que não, gente. Eu já falei isso para vocês. Inclusive, também já contei para vocês que o presidente Marcelo Teixeira se reuniu com o grupo e falou assim, escuta, a prioridade agora é colocar o salário em dia. Então, não tem contratação. O Marcelo falou isso, olha, o grupo é esse, não vai vir ninguém, porque eu não posso contratar um jogador, sendo que eu estou devendo salário para vocês. Aí já deu uma certa acalmada, né? Porque sabe como é que é dirigente de futebol, né? Os caras fazem o que não podem e depois não fazem o que devem fazer, ou seja, contrata e depois não paga. E não paga de salário. O Cuca mesmo falou depois do jogo treino do Santos contra o União São João, ele falou, o maior reforço para o Santos é colocar o salário em dia. Eu estou falando isso aqui, ó. E muitos de vocês, eu leio os comentários, senhor Mani, você prefere o Santos da Série B? Não, não é uma coisa nem outra. Dá para o Santos fazer desse elenco um time competitivo de modo que não caia. Não é ruim, gente, já falei isso para vocês. Então, não contratar não significa que o Santos, quando eu peço para não contratar, que eu quero que o Santos vá para a Série B, não. É ao contrário, eu quero que a saúde financeira do Santos melhore. O Flamengo passou por isso. Mas o Flamengo teve ajuda da Globo. Mas o Flamengo teve ajuda do SBT. O Flamengo teve ajuda da ESPN, não sei. Mas o Flamengo fez o dever de casa com Eduardo Bandeira de Mello e seus pares ali de diretoria naquele momento. É isso que o Santos precisa fazer. Colocando a casa em ordem, no futuro, daqui 2, 3 anos no máximo, dá para o Santos, por exemplo, pensar numa contratação de um grande jogador. Hoje, do jeito que tá, contrata e não paga. Aí Transferban, atrasa salário, não paga fornecedor. Então, gente, é isso. Volto a dizer para vocês,
Tem que ter calma nesse lugar, nesse momento, e não pode pressionar, tá? Tô falando com vocês, torcedores. Eu, como jornalista, eu já falei para vocês, não vou pressionar, porque eu tenho consciência de que a situação do Santos não permite isso. Então, torno a dizer para vocês, aqui neste canal, nos vídeos que eu postar aqui no YouTube, não tem listinha. Não tem, porque pelo que eu me informei, o Santos está ciente da situação dramática e não vai contratar ninguém. A contratação vem do que tem lá, do Cavaleiro, por exemplo, está voltando, e da base, entendeu? E por falar na base, o Santos está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Enfiou 4-1 no Botafogo, no CTR Pelé. 4-1, entendeu? Todos os gols nasceram no segundo tempo, todos. E o Santos fez o primeiro jogo dessa fase quartas de final como mandante, porque ele ficou em sexto lugar, o Botafogo ficou em terceiro. Então é o terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto, tá? Segundo contra o sétimo e o primeiro contra o oitavo. Então o Santos pegou o Botafogo. O outro jogo é quarta-feira que vem no Rio de Janeiro, lá no Newton Santos, o Engenhão. Entendeu? Como é que foi o Santos hoje? O Santos enfiou, saiu perdendo, hein? Logo no começo do jogo, o Botafogo fez 1-0. Mas o Santos fez a virada, entendeu? Rodrigo Fabri não. Vinícius Fabri fez 2 gols. Pedro Assis, o central. Vinícius Fabri é um meia canhoto. Aliás, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era filho do Rodrigo Fabri. Porque o mesmo sobrenome, canhoto, clarinho igual o Rodrigo Fabri, eu falei, é filho dele. Não, não é, não tem absolutamente nada a ver, é muita coincidência. Canhotos, pele clara, tem o mesmo sobrenome. O Vinícius Fabri, perdão, é o artilheiro do Santos nesse Campeonato Brasileiro Sub-20 com 8 gols, tá? Ele tem 8 gols e quem mais persegue ele é o Pedro Assis, um centroavante com 5 e o Matheus Xavier com 4, entendeu? Aí você tem o Nadson, Matheus Xavier também tem 5, o Nadson tem 4, João Grando também tem 4 e por aí vai. Então, o Vinícius Fabri fez hoje 2 gols, o Pedro Assis fez 1 gol e o Rafa Gonzaga, o lateral esquerdo que subiu pro time de cima e não jogou bem, fez o gol da vitória e aparece ali ele comemorando na capinha desse vídeo que eu fiz para vocês. Entendeu? O Vinícius, ele fez os 2 gols e como eu falei para você, perdão, o Rafa Gonzaga, além do último gol, do quarto gol, ele deu assistência pro terceiro gol do Vinícius Fabri. E o Nadson jogou, ele deu 3 assistências. 3 assistências. Ele foi fundamental nessa vitória do Santos sobre o Botafogo. Tá? 3 assistências. Torno a dizer, ele é o terceiro melhor artilheiro do Santos com 4 gols. Repito, Vinícius Fabri 8, Pedro Assis e Matheus Xavier, cada um com 5 gols. Depois, com 4 gols, o Nadson e o João Grando. Entendeu? Gente, é o seguinte. Lamentavelmente, a CBF não permite a presença de torcedor na base. Não permite. Então não tem público. Então você fala assim, pô, senhor Mani, eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir o jogo do Santos na quinta-feira no Rio, contra o mesmo Botafogo, mas eu vou um dia antes, eu assisto o jogo contra o mesmo Botafogo pelo Sub-20, durmo no Rio, à noite eu vejo o jogo do Botafogo e volto. Não dá. A CBF não permite. Não permite. Por quê? Eu não sei. Não sei. O que eu acho, por causa enfim, do comportamento arruaceiro e baderneiro dos torcedores. Entendeu? Já não basta ter que fazer, dar uma de babá nos jogos do adulto, agora vai ter que deslocar policiamento também para o Sub-20. Então, para evitar problema, porque tem muitos problemas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Então, para evitar tudo isso, não tem público. Assim, não precisa de 250 mil policiais para tomar conta de um bando de baderneiro e arruaceiro que não sabe se comportar nas arquibancadas. Então, não tem presença. Então, se você quiser assistir o jogo na próxima quarta